Páscoa, amém? O Natal a gente tomou emprestado, não é? A Páscoa é nossa, amém, irmãos? Então a gente não deixa, né? Nem o coelhinho, nem os ovos, nem a primavera, por tão bela que ela seja, tirar o verdadeiro sentido, amém, da Páscoa. Este ano a Páscoa um pouquinho mais tarde, né? O ano passado foi bem mais cedo, então dá-nos mais tempo para nos prepararmos ainda, não é? Nós preparamos ainda melhor, né? Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é preparando para a Páscoa. Você já recebeu o boletim? Todo mundo tem o boletim, amém? Todo mundo? Amém? Todos o mundo não, todos os irmãos presentes têm o boletim. Tem pessoas no mundo que não estão com o boletim, amém? Apenas uma minoria. O texto hoje de Marcos 14, 12 a 26, texto um pouquinho mais longo, nós vamos ler o relato dessa preparação para a Páscoa lá nos dias de Jesus, a última ceia. Está um devocional a correr já, 14 dias de preparação para a Páscoa em João. Amém? O texto de João o texto de João da preparação da Páscoa, da ceia do Senhor, o que aconteceu no cenáculo, lá naquele momento tão importante, antes da morte e ressurreição do Senhor, ocupa os capítulos 13 a 17 de João. Mateus e Marcos tratam do assunto quase igual, quase idêntico, a forma que Mateus e Marcos abordam este assunto. Nós iremos hoje usar o texto de Marcos. Lucas vai para lá um pouco e inclui mais alguns assuntos também importantes no seu relato, mas o relato completo você encontra em João. Então eu aconselho você a preparar o seu coração para a Páscoa usando o devocional. Também peço que os irmãos leiam, hoje iremos ler Marcos, em casa leia o relato de Mateus e o relato de Lucas. Amém? Como é que nós nos preparamos para a celebração da Páscoa? Devemos atender à forma como os discípulos foram preparados para um momento importante da morte e ressurreição do Senhor. Amém? Acho que o nosso guia, a nossa referência é precisamente a última ceia. O que aconteceu na última ceia? Quais foram os ensinos de Jesus? Amém? Vamos então ficar de pé e ler a palavra do Senhor, enquanto o texto então de Marcos 14, dos versículos 12 ao 26. Você pode ler no boletim se for mais fácil, amém? Você pode seguir pelo boletim. Oremos primeiro, Senhor, que a graça do Senhor esteja em nossas vidas e esta manhã, abrindo o Senhor e preparando-nos para a grande celebração da Páscoa, pedimos que o Senhor, que vive e reina e tome conta do nosso coração e que nesta manhã nós possamos receber a palavra do Senhor e sermos preparados como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, assim diz a palavra do Senhor, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobilada e pronta. Façam os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e contaram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estava comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmando Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-os aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não comerei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Está aqui a palavra do Senhor. Amém, irmãos?
Podemos ficar sentados. Texto bem conhecido. Não acho que tem nada aqui no texto que não esteja bem presente na nossa cabeça. Contudo, eu gostaria de salientar cada ponto da mensagem. Você vai encontrar então no seu boletim do lado direito, se você quiser acompanhar. Dos versículos 12 a 17, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando a nós, usa este texto e nos alerta, ou nos ensina, nos instrui, que foram preparar o lugar para celebrar a Páscoa. Sendo o Senhor de todas as coisas, conhecendo todas as coisas, indicou aos seus discípulos exatamente o que eles iriam encontrar até o homem que levava o pote da água. Não é isso? O homem ia, levaram o pote, e eles disseram assim: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Perguntaram a Jesus: onde? O que nos leva a pensar, irmãos, esta manhã, que nós devemos pensar muito nisso. Onde é que o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Mais importante ainda, como o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa. E é claro, meus amados irmãos, que nós olhamos aqui para a igreja e já precisamos ter alguma decoração no dia da manhã da ressurreição, por certo, que vai ter as flores da ressurreição, que nós costumamos fazer e todas essas coisas. Já estamos preparando um dia muito especial no domingo pela manhã, estamos já preparando inclusive a mensagem da Sexta-feira Santa, Isaías 53, e estamos preparando as coisas necessárias. Ontem mesmo tivemos a falar até a questão que no cantar nessa noite. Vamos preparar o dia do Senhor com alegria. Alguns irmãos já voluntariaram, vão trazer algumas coisas para nós termos depois também uma convívio ao final do culto na manhã da ressurreição. Muito mais do que isso, meus amados irmãos, que é o que o texto nos ensina e é o nosso objetivo aqui esta manhã, é como é que nós preparamos o templo do Espírito Santo para celebrarmos a Páscoa ao Senhor. Como é que nós preparamos a nossa vida? Como é que nós analisamos e vemos como está o nosso coração para podermos assim celebrar com grande alegria a ressurreição de Cristo, podermos lembrar a morte do Senhor até que Ele venha? Como fazemos isso em memória do Senhor? Eles foram, encontraram tudo exatamente como Jesus tinha dito, mas eles perguntaram: Senhor, como é que tu queres? Às vezes, meus amados irmãos, nós ficamos tão atarefados com tantas coisas envolvendo a Páscoa, e devemos fazê-lo. Eu não sei quanto tempo o irmão faz a sua vida pessoal com a Páscoa, o irmão, não sei, de repente prepara a sua casa, ou faz qualquer outra coisa, prepara um almoço de família, reúne a família, seja o que for que você faz. Acima de tudo, meus amados irmãos, precisamos de fazer e devemos fazê-lo. É bonito, é bíblico, é bom, eles prepararam um lugar físico, mas isso nos traz para nós a ideia de que nós precisamos de preparar o nosso coração para cada celebração que fazemos na casa do Senhor. Há pouco tempo atrás, tivemos aniversário da igreja, batismo, e precisamos nos preparar espiritualmente para essas coisas. É a altura de nós passarmos mais tempo em oração, mais tempo com a palavra. Estudar, eu acho, meus amados irmãos, de todo o coração, que estudarmos João 13 a 17, uns poucos minutos por dia, preparando o nosso coração naquele texto que está saindo no devocional diário, para que você prepare o seu coração para chegar naquele dia. Esse é o objetivo, chegar no dia da celebração e o seu coração está cheio de gozo e da alegria do Senhor e poder prestar um culto de adoração ao Senhor. Note, irmãos, que nós tentamos fazer quase todos os anos a mesma coisa na altura do Natal, em que você vai preparando um mês inteiro para celebrar o Natal, não é? Normalmente o mês de dezembro nós reservamos para isso. Na altura do Thanksgiving, nós aproveitando o gancho do feriado americano, nós tiramos todo o mês de novembro nos preparando para celebrarmos com alegria e sermos gratos a Deus. É importante que nós coloquemos essas festividades ou esses momentos na nossa mente, mas é muito mais importante ainda que nós preparemos o nosso coração para celebrarmos esses momentos de uma forma espiritual, de uma forma santa, de uma forma alegre. Eles encontraram tudo conforme Jesus tinha dito, e assim, à noite, diz o texto, no versículo 17, ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Era hora de agora celebrar, preparar, depois de ter preparado, era hora de agora ter a ceia do Senhor, e agora Jesus vai preparar os seus discípulos para o momento extraordinário que estava para chegar. Momento de dor, de pesar. Jesus ia dar a sua vida por eles, ia ser afastado deles. Momento mais duro e muito mais pesado para o próprio Senhor Jesus Cristo.
em que iria ser afastado, separado do Pai, carregado sobre ele a culpa e os pecados daqueles que daqueles que são salvos, dos salvos de todos os tempos. Mas por certo um momento também difícil para os seus discípulos. Bons sabem que todos fugiram, dispersaram, pois Pedro voltou com outro discípulo, diz a Escritura, que a gente não sabe quem é. E depois Pedro, ele próprio nega Jesus, né? Mas um momento difícil, por certo, para os discípulos. É interessante repararmos que eles depois voltam a este lugar mais tarde, onde estavam reunidos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. É possivelmente o mesmo lugar físico. É muito possível que tenha sido o mesmo lugar físico, o cenáculo, onde eles depois voltaram e onde eles depois estiveram e onde ficaram juntos em oração. Amém? Então diz o texto que os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo, prepararam a Páscoa. Quando anoitecer, Jesus chegou com os discípulos. Quando Jesus está à mesa com eles, sentado à mesa com eles, Jesus diz as seguintes palavras, versículo 18: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. 3 anos e meio com Jesus, o colégio apostólico reunido, os 12 com Jesus. E Jesus diz que um deles haveria de o trair. Interessante, meus amados irmãos, que ficaram tristes. O colégio apostólico ficou triste porque entre eles havia um traidor. Havia um que estava ali com um propósito diferente. E o que eles fazem aqui, irmãos, é extremamente interessante. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. E às vezes nós interpretamos isto de uma forma um pouco diferente daquilo que o texto realmente está a dizer. Às vezes, meus amados irmãos, a gente começa, quando acontece uma situação, a gente tenta, a nossa tendência é encontrar um culpado, em vez de analisarmos o nosso coração e certificarmos que não é o nosso, que não somos nós que estamos causando a dificuldade. E eles olharam, cada um para si, e de uma forma, se pronunciasse, com certeza não sou eu, porventura sou eu, Senhor. Numa outra tradução você vai encontrar a expressão, porventura sou eu, Senhor. Ficaram tristes e um por um disseram isso. E Jesus faz a seguinte afirmação. Neste registro encontramos só esta afirmação de Jesus. Sabemos que Jesus deu o bocado molhado. Mas neste texto, neste relato de Marcos, ele diz o seguinte: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. Alguém que estava junto com eles. Era um deles. Alguém que tinha participado, alguém que estava participando. Meus amados irmãos, muito mais do que procurar o traidor, deve haver em nosso coração a preocupação, e falámos disso umas semanas atrás, que não sejamos nós, que não deixemos nos esmorecer na fé, não nos deixemos enfraquecer na fé, e não que sejamos nós que causemos algum tipo de problema. Lembrem, meus amados irmãos, que falámos no outro texto do mesmo relato, você vai encontrar que Satanás entrou no coração de Judas. E quando entrou no coração de Judas, ele levantou, saiu e foi trair Jesus, foi vender Jesus por dinheiro, foi trocar Jesus por dinheiro. Ele não virou os olhos, ele não começou a estrebuchar, ele não começou a espumar, a falar com uma voz estranha. Ele simplesmente se levantou e foi trair Jesus. Mas é o relato mais triste de toda a Escritura, não é? Alguém estar com Jesus 3 anos e meio, ver milagres, ouvir a pregação, estar na presença do Senhor Jesus Cristo e se afastar e ir embora. E ainda mais com o propósito de destruição, de acabar com aquilo que era santo e sagrado, o próprio Deus entre os homens. Jesus disse o seguinte, versículo 21. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Jesus diz assim, é assim que estava escrito. Era necessário que assim fosse, foi assim que foi determinado. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe era não ter nascido.
Melhor seria para Judas não ter nascido do que tendo nascido, ter deixado a sua vida ser usada para a destruição. Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para viver uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Melhor nos seria não termos nascido do que vivermos sem ser para a glória do Senhor. Vivermos sem ser para obedecer a Deus. Às vezes nós paramos, não pensamos muito nisso, irmãos. Nós temos uma vida para cá e para lá, fazemos uma coisa e outra e não entendemos que o propósito principal da nossa vida é celebrar o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, eu lhe apelo este ano na Páscoa que você prepare o seu coração e se foque no seu coração para que você possa verdadeiramente preparado celebrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a ressurreição. Que você possa, diante do Senhor, podia participar, porque melhor nos era não ter nascido do que tendo nascido fazermos algo contra o Senhor. Por certo, meus amados irmãos, que nós não poderíamos fazer algo da mesma proporção do que Judas fez, que realmente o filho da traição, diz a Judas, o filho da perdição, diz a palavra do Senhor, aquele que fez o pior. Mas vivemos na iminência, corremos o risco de fazermos alguma coisa contra o Senhor Jesus Cristo, contra o seu reino. Hoje a comunical é literalmente: venha o teu reino, não é isso? Na oração do Pai Nosso você diz assim: venha o teu reino. Às vezes nós falamos isso assim muito de qualquer maneira. O que é o reino? Não vou entrar em detalhes, que é a oração da comunical, mas não é: venha o teu reino. Judas atentou contra o reino. Judas fez contra o estabelecimento do reino, atendendo contra o próprio rei. Oh, que Deus nos ajude a não sermos como Judas, que Deus nos ajude a nós termos o nosso coração diante do Senhor puro e possamos ter diante do Senhor um desejo de o servir e de obedecer e de o amar. Que o Senhor nesta Páscoa nos conceda este entendimento e que ao lermos este texto possamos temer ser como Judas, mas ao mesmo tempo nos alegrarmos porque o Senhor nos permite participarmos da ceia. E é isso que Jesus faz a seguir com os seus discípulos, ou era durante a ceia que Jesus faz isto. Mas no versículo 22 diz assim: então enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos: tomem, isto é o meu corpo. Na manhã da ressurreição nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Celebramos a ceia do Senhor há umas semanas atrás. E a ceia do Senhor, meus amados irmãos, não é simplesmente um simbolismo. A gente às vezes toma a ceia do Senhor de uma forma muito simbólica. Meus amados irmãos, já tenho falado isso aqui várias vezes. Por que a gente anuncia quando é a ceia do Senhor? Por que a gente não pode tomar a ceia do Senhor em casa? Você pode tomar a ceia do Senhor em casa? A resposta é não. Se precisamos tomar a ceia do Senhor uns com os outros, os discípulos estavam juntos e tomaram a ceia. E esta era a última. Foi a última. Jesus disse que não iria fazer mais ele em presença até o reino. Quando nós participamos da ceia do Senhor, o pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido em nosso lugar. Mas é muito mais do que um simbolismo. Não é simplesmente como você hoje entrou aqui neste lugar e viu a igreja decorada e é uma representação e um apontar da Páscoa. Quando nós participamos da ceia do Senhor, amados irmãos, é um dos meios da graça, é um dos dois sacramentos, ordenanças, como você quiser chamar, do qual nós participamos e do qual nós fisicamente tocamos. E não vai se tornar corpo de Cristo de forma alguma, e não podemos nem pensar isso, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo não podemos desprezar e achar que é a coisa mais normal do mundo. Não é. Por que é que nós anunciamos com tempo antecedente para você saber e se preparar, outra vez preparar, para que naquele dia específico você possa vir participar do pão e do cálice? Uma forma de nós chegarmos diante do Senhor com o coração quebrantado e fazer em memória dele. É por isso que ali na mesa diz: em memória de mim, diz em inglês, não é? Para nós em memória dele participarmos. Na verdade, meus amados irmãos, cada vez que nós vimos à casa do Senhor no domingo pela manhã, nós devemos preparar o nosso coração para vir à casa do Senhor. Que bom que na nossa cultura aqui
A gente tem o sábado e a maioria tem pelo menos umas horas de sábado livre. Esse é o seu dia para você descansar, fazer as suas coisas. E também para se preparar para vir à casa do Senhor. É por isso que você recebe o texto anteriormente, para você poder ler, meditar, se preparar para vir à casa do Senhor. É para uma celebração especial. Quando você vai a uma festa, você é convidado para ir a uma festa, especialmente as senhoras, né? Arranjar um cabelo, né? Toque, não é isso? Não é porque não está bonito, é porque pode ficar melhor. Não é porque não está bonito. Há um toque aqui e acolá. De repente precisa de uma roupa nova, ou precisa pelo menos de lavar a roupa para usar, porque vai ter um dia especial, não é isso? Mas, meus irmãos, cada domingo, cada dia do Senhor, que a gente vem à casa do Senhor, a gente deve se preparar não só o exterior. Você olha no espelho antes de vir para a igreja, olha-se no espelho. Você depois de vestir, olha no espelho, dá um jeito no cabelo. Eu estou a ver que a maioria não faz. Mas lava os dentes, pelo menos, para vir à igreja. Eu tenho que perguntar, quem lava os dentes para vir à igreja? Todos, pai, já percebi. Você lava o dedo, você vem à igreja, você olha, está tudo bem, você vem para a igreja, você olha o seu coração. Você examina o seu coração. Você se examina diante do Senhor. Todos os dias do Senhor devemos fazer isso, mas no dia da ceia nós devemos fazer de uma forma com mais detalhe. Como quando você vai a uma festa, como quando você veste para ir para o trabalho, mas há um dia que você veste para ir a uma festa. Você prepara-se um pouco mais. É um dia melhor ainda, é um dia maior ainda, é um dia mais especial. É o dia que nós vimos para pegar o pão e juntos trazermos até nós a bênção da salvação. Não que ela não está lá, mas nós reafirmamos e tomamos juntos. Eu sei que algumas denominações, inclusive reformadas tradicionais, eles tomam a ceia 1 ou 2 vezes por ano. Com todo o respeito pelos irmãos que fazem isso, mas por certo eles preparam ainda mais, porque só tem aquelas vezes. Em outros movimentos reformados, eles todos fazem todos os dias do Senhor. Tudo bem também. Eu gosto do nosso meio termo, honestamente eu gosto do nosso meio termo. Porquê? Porque não cai naquela repetição, é normal, todo domingo, mas também não fica tão distante. Então, num dia que nós vimos à casa do Senhor e na nossa mente, há algo especial neste dia. Sabe quando a gente era criança ou lida com criança, e há um dia que tem ice cream depois da comida, né? Tem a refeição, mas vai ter ice cream. E naquele dia os brócolos sabem melhor. E vão bem mais depressa, porque no final vai ter ice cream. Mas, amados irmãos, a semana pode ter sido muito difícil, mas no final da semana vai ter ice cream na casa do Senhor. Vai ter ceia do Senhor. E há aquele ânimo durante a semana, porque vai chegar o dia do Senhor e vai ter ceia esta semana. E não é esta, irmãos, entendem? Entendem o que eu estou a dizer, não é? É assim que nós devíamos de analisar, é assim que nós devíamos preparar o nosso coração. Com grande alegria, porque eu vou participar do pão. Ao mesmo tempo, o texto diz assim, em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Todos tomaram do cálice. Nós fazemos os cálices individuais pequeninos, não da forma que eu fui criado. O avô da irmã Marta, o pastor Virgílio, o cálice era assim deste tamanho, tá? Tinha um pano, ele usava um pano e depois ele limpava. Todos tomávamos do mesmo cálice, está certo? Era assim, amados irmãos. Está bom? O que começava, o que estava na frente, era ótimo, né? Agora, o que estava lá no fundo, não vou nem comentar. Em defesa do pastor Virgílio, e com consideração por ele era o último que tomava a ceia, tá? Então não importa quantas vezes ele dava a volta ao copo e ao guardanapo. Naquela altura não havia Covid, irmãos. Isso é agora mais recente, tá? Mas então, Jesus tomou o cálice, passou por todos. Eu acho que termos os copos individuais, eu prefiro, acho que é melhor. Mas querem mudar? Não, pois não. Então, vamos deixar estar assim, mas na verdade todos participam. Por isso, meus amados irmãos, é quando você recebe o pão e o cálice, você espera pelos outros, não é isso? Right? E tomamos juntos, não é? Aquele simbolismo. Aí sim é um simbolismo. Mas quando nós participamos, não é só um simbolismo. É trazendo para nós este meio da graça tão importante, a bênção do Senhor da salvação, reafirmando a nossa aliança com Deus que Ele, na verdade, fez conosco.
Porque a aliança pressupõe duas pessoas, não é isso? Uma aliança é duas pessoas. Amém? Esta, por exemplo, e qualquer acordo que você faz num sítio qualquer. Você que vai trabalhar num determinado lugar e dão-lhe um monte de papéis. Hoje é um monte de papéis, não é? Você faz uma assinatura e a outra pessoa vai assinar também, não é isso? Você fez um acordo de trabalho, por exemplo. Você contrata alguma coisa. Duas pessoas. Mas tem um problema no Calvário, porque quando Deus fez a aliança consigo, você estava morto. Se você pensar assim, não, eu não era nem nascido. Não, você já estava morto. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ainda não existia mundo, já Deus tinha determinado que enviar o seu Filho. Por isso é que o texto diz que era necessário que um traísse, certo? Porque Deus já tinha desenhado todo o plano da redenção. Deus tem uma teoria nova aí que diz que Deus vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que os últimos anos têm mostrado que não podia Deus aprender nada com o ser humano, right? Mas se nunca pôde, agora nos últimos anos, então é terrível, não é? Claro que Deus desenhou o plano da redenção muito antes, Deus já te preparou tudo. Se você está a ler, é interessante, meus amados irmãos, quando nós lemos a Bíblia toda num ano, eu creio que uma grande parte dos irmãos este ano está a fazer que traz muita alegria ao meu coração, você tem percebido como o plano da redenção se desenrola, né? Como o plano da redenção se vai desenrolando ao longo da história. Você está a ler Davi agora, né? Hoje você chegou ao fim de Samuel, né? 2 Samuel. E você vai encontrando como o plano da redenção se desenrola e como cada pessoa tomou o seu lugar sem saber o que estava a fazer. Como Deus desenhou, então Ele preparou tudo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Quer dizer, quando Cristo verteu o seu sangue no Calvário, você, no pensamento de Deus, Ele verteu por si, você estava morto em delitos e pecados, certo? Então você não fez aliança com Deus. E Ele fez consigo. E essa é a beleza da salvação. A beleza da salvação é a nossa incapacidade de responder, ou é a nossa incapacidade de responder a Deus a menos que Ele nos faça e nos coloque em nós o seu Espírito. Tal e qual quando... Há tantos exemplos nas Escrituras, meus amados, disso. Quando Adão foi criado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Você estava morto em delitos e pecados, o Espírito Santo veio e lhe deu vida. O vale dos ossos secos, podem estes ossos andar? E soprou o Espírito do Senhor e eles todos se levantaram como um exército. E começou a crescer carne e nervos neles e todos caminharam. É tão evidente. Quando você estava morto em delitos e pecados e Ele fez uma aliança consigo e Ele fez uma afirmação consigo, diz o texto, versículo 24, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de... Olha o texto, derramado em favor de todos, certo? O que é que diz o texto? Olha lá no boletim, olha o texto. Versículo 24. E lhes disse, o que é que Jesus disse? Este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Não todos. Muitos. Foi derramado em favor de quem? De muitos. Quais são esses muitos? Aqueles que Deus sabe. Eu não sei. Eu sei alguns. Paulo. Foi derramado em favor de Paulo? Foi. Amém? Tem dúvida com isso? Mesmo que Pedro tenha negado Jesus, foi derramado em favor de Pedro? Foi. Você conhece alguns pelos quais, presentemente, fisicamente, hoje, o sangue de Cristo foi derramado? Oh, louvado seja Deus, irmãos, eu conheço muitos. E dou graças a Deus por esses muitos. E esse sangue da aliança que Deus estabeleceu no seu propósito, com aqueles que iriam ser salvos por sua graça e bondade. Ele assim quis fazer e Ele salvou esses, e esse sangue foi derramado por esses. E esses são aqueles que devem vir à mesa do Senhor e participar do cálice, lembrando essa aliança que não podiam fazer, mas que Deus fez com eles. Imagina o dono de uma empresa, precisa de contratar alguém e vai chamando o pessoal, né, para fazer entrevista, e de repente chegam 4 pessoas trazendo um morto. E ele pergunta, qual deles? É o morto, está a aplicar para o trabalho. Aí o dono da empresa diz assim, não, vou contratar o morto. Ele pega nos papéis, assina e dá ao morto para o morto assinar. O morto pode assinar? Não. O que é que ele faz? Ele assina pelo morto e contrata o morto e começa a pagar ao morto.
Que loucura! É loucura, né? Quando Cristo no Calvário derramou o seu sangue, ele fez um contrato com um morto, que era eu. Pelo menos tem um aqui que era, e estou certo, tem muitos aqui que eram. Ele fez esse contrato com o morto. O morto não podia assinar. Mas na hora que ele fez o contrato, através do sangue dele, aquele morto ganhou vida, irmãos. Essa é a beleza do Calvário, essa é a beleza da aliança que ele fez conosco. O dono de uma empresa não ia contratar o morto, mesmo que assinasse, porque ele ia continuar morto. Mas quando Cristo derramou e fez esta aliança conosco, ele nos dá vida para que nós possamos responder a essa aliança. Essa é a beleza do Calvário, irmãos. Esta é a beleza da Páscoa. Você percebe porque é que nós precisamos preparar os nossos corações para celebrar este momento especial? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos para com Deus. Mortos para Deus. E mesmo assim ele derramou o seu sangue para que possamos ter vida. E desculpa, irmãos, um minuto. Pronto, não chuto mais aquilo. E esta vida que ele nos deu e nos faz, e agora por ele respondemos com ação de graças. Jesus então diz, e o versículo 25, nós normalmente passamos muito rápido. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Os irmãos todos sabem que eu costumo brincar, né? Que a gente marca um evento e depois eu digo assim, né? Olha, se Jesus vier você não tem que vir, não é isso? Lembra que eu faço isso às vezes por brincadeira? Se Jesus vier você não tem que vir, lembra? Aquilo que Jesus fez na última ceia e disse assim, eu vou beber de novo no reino. Mas nós passamos assim despercebido porque a gente tem tanta pouca noção da eternidade, irmãos. Tão pouca noção da eternidade. Nós somos tão limitados, irmãos. E quando nós estamos a viver num país como os Estados Unidos, que a gente tem tudo, tem coisa a mais, né? Você não tem coisas a mais em casa? Tem. Quantos casacos você consegue vestir ao mesmo tempo? Por muito que você tenha frio. Casaco. Quando muito 2. Quase certo que você tem mais. Quantos pares de sapatos você consegue usar? Para quantos pés você tem? 2. Quantos pares de sapatos você precisa? Não, 1. Porque um par de sapatos tem 2 sapatos. Não é isso? Se alguns irmãos estão a olhar para mim, tantas caras feias comigo, irmãos. Calma, vamos falar de outra coisa. Esqueçam os sapatos. Tá? Mas não é verdade. É verdade que a gente tem mais do que a gente precisa, sim ou não, irmãos? O que nos leva, o que nos enfraquece, mas não é um apelo à pobreza, não, irmãos. Tem gente na igreja, tem gente na palavra de Deus que eram ricos e fizeram obras fantásticas para o Senhor. Não é um apelo à pobreza, mas não é um apelo de forma nenhuma à prosperidade. Pelo contrário, é aquilo como o salmista diz, nem tanto que me venha afastar de ti, nem tão pouco que eu venha a te negar. Amém? Que o Senhor dê a cada um de nós, conforme a proporção do que nós conseguirmos administrar e que o façamos para a glória dele. Mas, amados irmãos, estar nos Estados Unidos às vezes é um prejuízo espiritual. Alguém falou uma vez que era o cemitério dos crentes. O crente chega à América e perde-se. Mas, amados irmãos, eu não acho que tem que ser cemitério de crente. Eu acho que acho que é no coração, irmãos. É no coração. Tá? O seu coração está direito diante de Deus. Mas você pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas que realmente é uma distração por termos demasiadas coisas. A gente atende pouco para a eternidade. A gente não tem um grande anseio de eternidade. A gente está tão ocupado a alcançar isto, aquilo e outro, corre para aqui, corre para lá, que a gente tem pouca noção da eternidade. Jesus naquele dia disse assim, eu não vou beber outra vez até que tenha no reino. E a igreja de Cristo Jesus deve ansiar pelo momento em que sentar à mesa no reino e com Jesus celebrar a ceia do Senhor, que nós não temos ideia nem como é. Que eu não sei quem vai pôr essa mesa. Mas alguém vai ter que ajudar a irmã Sandra. Porque vai fazer a ceia do Senhor para todos. E aí sim, irmãos, é todo mundo dos salvos. É o todo mundo do João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é aquele mundo do João 3,16, tá? Vai estar todo mundo lá, todo esse mundo. Os muitos. Alguém vai ter que ajudar a maçã para a ceia, a mesa. E não pode ser só o irmão Júlio, irmãos, porque tem muita gente para tomar.
A gente não tem noção como é, mas nós temos uma certeza, que os salvos de todos os tempos estarão com Ele para todo sempre, e seja o que for que significa o que Jesus disse aqui, o vinho novo, da forma como é, físico ou não, sabemos que um dia estaremos com Ele, e cada vez que participamos da ceia, é uma lembrança de que Ele vai voltar, e com Ele estaremos para todo sempre. Então nos devia trazer grande gozo e satisfação. E o texto termina dizendo, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você já se perguntou qual é o hino? Teve curiosidade com o hino? Já, eu já, muitas vezes também. E eu acho que era o Castelo Forte. Porque eu acho que eles eram reformados. Eu não sei qual era o hino, mas eu já pensei várias vezes. E às vezes assim na minha infantilidade, eu penso que a gente vai cantar esse hino no céu. Mas não estou a dizer que nem que, irmãos, por favor, eu disse na minha infantilidade, tá? Não estou a dizer que é. Eu sei que eles cantaram um hino, cantar é bom, irmãos. É bom dar louvores ao nome do Senhor, essa Escritura. Seja qual for o hino, né? Claro que os irmãos mais tradicionais dizem que era do saltério, né? Certeza que era o saltério. Possivelmente era, irmãos, possivelmente era. Possivelmente era um salmo. Tudo certo. Quase certo que seria. Né? Porque é o que eles cantavam na época, né? Hoje a gente não tem só que ficar preso aos salmos, mas é tão bonito quando a gente canta as escrituras, não é, irmãos? É tão bonito. Mas de qualquer forma, eles cantaram e saíram para o Monte das Oliveiras. Dali, Jesus foi preso, foi morto, né? Crucificado, entregou a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, diz a Escritura, subiu ao céu, de onde ele um dia voltará. É isto que a gente vai celebrar daqui a uns dias. É o facto de que ele veio para entregar a sua vida em nosso lugar. Que ele estabeleceu uma aliança com o seu próprio sangue. O seu corpo foi colocado no madeiro. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou como o primeiro entre muitos. E porque ele vive, nós viveremos. E aguardamos o seu regresso. E no dia que ele voltar, nós subiremos para todo sempre estarmos com ele. Amado irmão, amada irmã, tenha uma Páscoa muito feliz. Regozije-se neste texto. Prepare o seu coração. Não faça uma coisa qualquer. Não faça uma coisa qualquer. Não faça uma coisa sem importância. Não faça uma coisa sem dedicação. Se você tem por costume decorar a sua casa, apanhar umas flores, ou comprar umas flores e colocar, faça com todo o coração. Faça bonito. Prepare. Se você tem costume de preparar, os irmãos fazem cabrito, né? No Natal. Se você vai fazer uma coisa assim, faz com coração. Na Páscoa, perdão, não, já Páscoa. Eu queria dizer a Páscoa, amém. Obrigado. Você vai fazer, não? O que você fizer, faça de coração para o Senhor. Faça para celebrar. Mas lhe apelo, irmãos, de todo o coração. Ora, coloque a sua vida diante de Deus. Leia as Escrituras, leia estes textos da Páscoa. Prepare o seu coração diante do Senhor. Se você entender no seu coração, use o devocional. Se você está atrasado, hoje é o dia que é 3? O devocional 3. Você só tem 3 dias para ir para trás. Mas prepare-se para este dia. Na manhã da ressurreição, na sexta-feira santa, viremos à casa do Senhor às 7 horas, estudar o texto de Isaías e cantar ao Senhor. Falaremos sobre a morte, o castigo que foi colocado sobre Cristo no madeiro. A ira de Deus colocada, que era para ser colocada sobre nós para toda a eternidade, foi colocada sobre Cristo naquele lugar, naquele momento. O sangue foi derramado. Cuspiram na face do Senhor. Chicotearam, fizeram carregar a cruz. Mas nada disso é para comparar com o peso dos nossos pecados colocado sobre o santo de Deus e a ira de Deus ter esmagado Cristo na cruz. E esse é o texto de Isaías 53. Falaremos mais sobre isso
na sexta-feira santa. E na manhã da ressurreição nós vamos vir com muita alegria, irmãos. Até do coração da igreja muda, né? Com pano branco, não é isso? A gente faz isso, não é? Isso, estou certo? Lá fora, né? E vamos vir com alegria. Ter flores na igreja, vai haver um canto de gozo, de celestial. Eu vou falar aos irmãos uma coisa. Para mim, a manhã da ressurreição é tão especial que eu, às vezes, tenho aquela noção de que Jesus vai voltar na manhã da ressurreição. E eu sei, irmãos, por favor, eu não sou Ellen White, tá? Ou nenhum desses falsos profetas, eu estou a dizer que vai vir. Mas às vezes eu fico com aquele sentimento de que só mesmo faltava Jesus vir. Quer dizer, com alegria. Eu sempre imagino a manhã da ressurreição um dia de sol brilhando, e a maior parte das vezes é. Porque é Páscoa, né? Porque é primavera, né? E a gente vem com alegria à casa do Senhor, celebrando aquele que venceu a morte. O último inimigo para ser vencido era a morte. Ele venceu a morte, e porque ele vive, nós viveremos. Oh, amado irmão, tenha uma Páscoa muito feliz. Eu sei que você gosta do Natal, todo mundo gosta do Natal, eu gosto do Natal, mas, irmãos, se não for Páscoa, não há nada para celebrar no Natal. Você já percebeu? Você já percebeu que se não for a Páscoa, tem nada para celebrar no Natal? É por isso que o mundo quer roubar a Páscoa de nós, não é, irmãos? Eles querem roubar a Páscoa de nós. Mas ninguém consegue roubar a Páscoa do coração do salvo. Amém? Deus abençoe os irmãos e tenham uma Páscoa muito feliz. Vamos orar. Amado Deus, Salvador nosso, que o Senhor misericordioso e bondoso derrama a sua bênção sobre o seu povo nesta manhã, e que pelo sangue do Cordeiro nós possamos preparar os nossos corações para celebrar este momento tão especial. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Podemos ficar sentados. Amém.